Shalom, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Brevemente estaremos no culto presencial. Próximo domingo estaremos no culto presencial para a glória de Deus. Estamos só resolvendo alguns detalhes lá na igreja com relação à pintura, para deixar tudo bonitinho, para nós reiniciarmos o nosso culto presencial para a glória de Deus. Amém? Quantos estão felizes com isso? Quem dá um glória aí? Aleluia. Então, olhe para o irmão ou para a irmã que está aí do seu lado e diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. E seja profeta na sua vida também. Aponte para você mesmo e diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vai se cumprir, meu irmão. Tenha certeza disso em nome de Jesus. Bom, meus amados, a palavra que o Senhor nos traz hoje está no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim Noemi desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então ela se levantou com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo ela caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha eu sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, por um acaso vocês esperariam eles ficarem grandes? Deter-vos-iam por eles sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Ofra beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que Noemi disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me istes para que eu te deixe, e me afastes ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outros tantos, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo ela, pois, que estava toda resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chamem mais de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou,
e com ela Rute a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Palavra forte, hein, meu amado? Que coisa! Glória a Deus! Vamos discorrer, mas é bem pequeno o que eu tenho para falar hoje, para a glória de Deus. Bom, queridos, no início desse ano Deus nos deu um tema para a Igreja Missionária Monte Moriá, que é 2020, o ano da promessa. E também a cada bimestre Deus foi nos dando várias palavras-chave para que nós desenvolvêssemos durante os bimestres. No bimestre de janeiro e fevereiro Deus nos disse: ministre sobre libertação. E a palavra que o Senhor nos deu foi João capítulo 8, versículo 31 e 32, que Jesus se encontrou com os judeus que nele creram e disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E através dessa palavra nós podemos conhecer que Jesus busca discípulos, e cada vez que o discípulo se empenha no conhecimento da palavra do Senhor, ele é liberto a cada dia mais de toda a opressão que o cerca. Percebemos que só permanece na palavra quem é discípulo, e todo discípulo conhece a verdade do Senhor e é liberto para a glória de Deus. E para o bimestre de março e abril, Deus nos disse: ministre transformação, e a palavra que o Senhor nos deu foi Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a qual o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia! E com isso aprendemos que o culto é racional, é algo consciente, e que se cada um de nós não buscar renovar nossa mente, transformar nossa mente pelo conhecimento da palavra, a gente nunca vai poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus só vem sobre a vida daqueles que são renovados no seu entendimento a cada dia mais para a glória de Deus. E no bimestre de maio e de junho, Deus nos disse: ministre sobre identidade. E a palavra base que o Senhor nos deu foi Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, que lá nos mostra que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que pediu para que nós pudéssemos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus não mandou a gente dominar sobre pessoas. O nosso relacionamento com as pessoas são parceria, os nossos relacionamentos com as pessoas são harmonia, o nosso relacionamento com as pessoas é comunhão. E aprendemos também que Deus pede para que nós possamos estar submissos às autoridades que Ele coloca sobre a nossa vida, para que as coisas se transcorram bem, e pede para a gente orar por essas autoridades, sendo elas boas ou más, para a glória de Deus. E a Bíblia ainda diz que essas autoridades têm espada na mão para corrigir aquele que se levanta. E em cima dessa questão de identidade também nós ministramos sobre quem eu sou, da onde vim e para onde vou. Porque tem muito cristão que fica perdido, não sabe exatamente quem ele é, da onde ele veio e nem sabe para onde ele vai. E nós discorremos bastante sobre isso. Foi muito tremendo esse bimestre, para a glória de Deus. Bom, meus amados, então no bimestre agora de junho e agosto, Deus nos disse para ministrar tratamento. E a palavra que o Senhor nos deu foi Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, que mostra que Deus conduz a gente para o deserto exatamente para provar o nosso coração, para ver exatamente o que está dentro de nós, se nós vamos guardar ou não os ensinamentos do Senhor, se nós vamos guardar ou não a sua palavra, se nós vamos verdadeiramente ser fiéis a Ele. Tremendo até agora as palavras que Deus tem nos dado. E hoje, essa palavra em cima do livro de Rute, no capítulo 1, você já viu que o nosso tema é: infidelidade gera preço, fidelidade gera bênçãos. Então, meus amados, nós vamos agora analisar essa palavra de Rute, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, e a gente percebe aqui que a palavra começa dizendo que houve fome na terra e teve um homem chamado Elimeleque, que ele saiu da terra onde Deus tinha plantado ele. Preste bem atenção o que eu vou dizer para vocês, que é muito tremendo. Deus havia plantado essas pessoas num determinado território e essas pessoas deveriam confiar que Deus faria todas as coisas favoráveis a ele. Mas aí o que acontece? A primeira dificuldade apareceu, o primeiro problema apareceu, as necessidades abateram as portas e Elimeleque, em vez de confiar no Senhor, o que ele fez? Ele saiu daquela terra sem autorização do Senhor e foi para uma terra exatamente para um povo a qual Deus tinha uma rixa com esse povo. Os amonitas e os moabitas, Deus tinha uma rixa
rixa muito grande com esse povo, Deus não queria conta com esse povo, e ele foi exatamente para a terra desse povo, e Elimeleque foi para lá, ele, a sua esposa e seus 2 filhos. E o que aconteceu depois dele chegar naquela terra? Depois que ele chegou naquela terra, peregrinando lá naquela terra, tentando alguma coisa, o resultado, Elimeleque acabou morrendo e deixou a sua esposa sozinha com seus 2 filhos. E sua esposa com seus 2 filhos, em vez de voltar para Israel, não, continuaram lá naquela terra, passaram-se anos naquela terra, e os seus filhos acabaram casando com mulheres moabitas, que aos olhos de Deus eram mulheres abomináveis a ele. E esses meninos casaram com essas moabitas. Resultado, qual foi o final disso aí? O final foi que todos 2, Malom e Quilion, morreram também. Agora fica Noemi com 2 noras moabitas coladas com ela. E aí Noemi vai voltar para Israel e pede para elas ficarem. Uma decide ficar, mas Ruth se agarra com ela, e Ruth faz uma declaração que, por mais que ela fosse de um povo abominável a Deus, mas a declaração de fidelidade de Noemi, Deus honrou para a glória do Senhor. E é exatamente aqui que eu quero mostrar para vocês. No versículo 16, Ruth diz para Noemi: não me inste para que te deixes e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela faz essa declaração, ela faz uma assinatura no reino celestial de fidelidade. Bom, e agora vem uma outra questão, porque não basta só a declaração com a palavra que foi declarada, ela tem que ser cumprida. E você vai ver que Ruth agora cola verdadeiramente com Noemi e desce para Israel. Chegando lá, Noemi está completamente amargurada por toda a situação que ela passou, porque eles foram para o território de Moabe, foi ela, o marido e os 2 filhos, agora só volta ela e uma nora. Noemi ficou tão contrariada com isso, que até o nome dela ela queria mudar o nome dela de Noemi para Mara, porque Mara significa amargura. E você vê a declaração de Noemi: porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha a outra que ela fala aqui: chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Daí você percebe que Noemi reconhece que a infidelidade dela ter se mantido no lugar onde Deus plantou ela e o marido, que era a terra de Israel, a infidelidade deles de sair daquele lugar, por mais dificuldade que estivesse passando, por mais prova que estivesse passando, por mais luta que estivesse passando, a ação deles sair sem o consentimento de Deus, a ação deles sair sem a direção de Deus, acabou gerando uma maldição terrível na vida dela. E pela misericórdia, Deus poupou a vida de Noemi e poupou as noras. Preste bem atenção nisso. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que essa declaração dessa moabita foi registrada no céu, e Deus começou a ver o procedimento dela diário junto com Noemi, tentando ajudar ela, porque ela já era uma mulher de idade, e ela ali fiel, o tempo todo fiel. Deus cria uma situação agora e faz Ruth conhecer um dos parentes do marido de Noemi, que era Boaz, de maneira tal que Boaz se agrada dela e acaba casando com ela. Você sabe qual é o resultado disso? Lembra que eu falei? A infidelidade gera preço. Elimeleque pagou o preço por ter saído da direção de Deus. E os seus 2 filhos pagaram o preço por ter casado com uma moabita. Existia uma lei de Deus que ele dizia que os varões israelitas não deveriam se casar com mulheres estrangeiras de outras nações. Resultado, Malom e Quilion morrem. Sobram as 2 mulheres moabitas. Uma vai embora para a casa dos seus pais e a outra cola com Noemi. E a declaração de fidelidade a ela, a Noemi e ao Deus de Noemi, gerou algo no coração de Deus tão tremendo, mas tão tremendo, que Deus criou uma situação para ela conhecer Boaz, e Boaz se apaixonou por ela e casou com ela e teve filhos. Você sabe quem é esse filho de Ruth e Boaz? Esse filho de Ruth e Boaz é o avô do rei Davi. Porque depois esse filho dela se casa e tem um filho que é o pai de Davi, que é Jessé. E depois Jessé se casa e tem Davi, o rei Davi. Então,
Olha que coisa tremenda, olha o que é a fidelidade. Veja o que a fidelidade gera a bênção. O resultado disso é que Ruth, apesar de uma moabita que era abominável a Deus, agradou o coração de Deus de tal maneira que essa moabita passou a fazer parte da genealogia de Jesus, ou seja, do rei Davi acabou saindo Jesus, ou seja, e o rei Davi veio da onde? O rei Davi é neto de Ruth. Quem pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Que coisa tremenda! Oh, glória, meu irmão! Olha só, então perceba bem, a infidelidade gera um preço muito alto e nós temos visto muitas pessoas viverem isso como cristãos. Deus planta essas pessoas num lugar e depois essas pessoas do nada tomam uma decisão, sem ter nem para quê, de sair do lugar aonde Deus colocou elas. Resultado, maldição. Gera problema, gera preço. Mas aqueles que seguem fiel serão abastecidos por Senhor sempre. Perceba que só Elimeleque que saiu e se deu muito mal com a saída, mas os outros que ficaram, mesmo na provação, mesmo na dificuldade, na terra com escassez, foram abastecidos por Senhor. Deus foi fiel com eles e eles prevaleceram. Perceba que eles vão e depois só volta Noemi com a nora. O povo todo estava lá, estava vivo, estava todo mundo lá e encontra elas e ficam perplexos com tudo aquilo que aconteceu com elas. Por quê? Por causa da infidelidade de Elimeleque. Mas aí a bênção retorna àquela família através da vida de Ruth, ao casar com Boaz. Para a glória de Deus, meu irmão. Deus é tremendo. Então, ouça bem o que eu estou lhe falando. Veja bem as decisões que você toma na sua vida. Deus é fiel com quem é fiel. Se Deus te plantou no lugar, meu irmão, não faça a loucura de sair sem a direção de Deus, irmão. Vigie na terra com relação a isso. Quem sabe, né, por isso que você está passando por algum problema, por alguma situação que ficou mais difícil ainda, a situação toda. Olha, meu irmão, toda luta, toda provação que nós passamos, se nós permanecermos na fidelidade com Deus, Ele sempre vai nos dar o socorro. Lembre-se que Jesus falou, do mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu gostaria de mostrar algo para vocês. Vá comigo em Mateus capítulo 1. Bom, aqui em Mateus capítulo 1, começa falando da genealogia de Cristo. E veja aqui no capítulo 5 que diz assim, e Salmão gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha que tremendo aqui, é exatamente a testificação daquilo que eu falei para vocês, para você não achar que eu estava elocubando, falando nada, está aqui, mostrando claramente, o rei Davi é neto do relacionamento de Ruth com Boaz, para a glória de Deus, meu irmão. Que coisa tremenda. Aqui mostra toda a genealogia de Cristo e uma moabita que era abominável a Deus, pela sua fidelidade, Deus acabou pegando ela para si e colocou dentro da genealogia de Jesus para confirmar que os fiéis são abençoados por Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Somos homens e mulheres falhos sempre. Muitas das vezes, Pai, o Senhor sabe que tem algumas pessoas que não conseguem extrair os fundamentos que estão na Tua Palavra e por isso muitas das vezes eles pecam com atitudes erradas, com atitudes que não deveriam, são olvidados pela serpente e a serpente consegue enganar eles e tirar eles do local onde o Senhor plantou. Meu Deus, tem misericórdia desse povo, meu Pai, que hoje o Teu Espírito Santo possa convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo enquanto é tempo, para que eles tornem ao lugar onde o Senhor plantou eles, ó Deus, para que eles voltem a ser abençoados para a glória do Teu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém e amém. Aleluia. Seja fiel, meu irmão, porque o fiel é abençoado por Deus. Shalom!